Na manhã desta quinta-feira, o Corinthians venceu por 2-1 a equipe do Cruzeiro e aumenta demais as chances do Corinthians conseguir uma vaga em uma pré-Libertadores no ano de 2025. E nesse vídeo eu vou repercutir com vocês e dar a minha opinião sobre essa partida do Corinthians, essa vitória tão importante. O técnico Ramon Dias para essa partida teve alguns desfalques por causa da data FIFA de jogadores que não conseguiram chegar a tempo desse confronto contra o Cruzeiro, que é o caso do zagueiro Félix Torres, do volante Martínez e do atacante aí paraguaio Ângelo Romero. Para essa partida, o técnico aí teve à disposição o André Ramalho, que se recuperou de uma lesão, e o Kaká também, outro jogador que estava lesionado, retornou para essa partida, mas ficou apenas no banco de reserva. O André Ramalho foi uma figura importantíssima aí no segundo gol do Corinthians, já que foi ele que criou toda a jogada e deu assistência para o Yuri Alberto. Vamos falar um pouco mais disso aí mais à frente aí ao longo do vídeo. Para essa partida, o técnico Ramon Dias optou por iniciar com um esquema 4-4-2 losango, onde ele utilizou Hugo Souza, Mateuzinho, Matheus Bidu, André Ramalho e o Gustavo Henrique, que foi um zagueiro que estava um pouco inseguro nessa partida, mas nada que atrapalhasse aí o resultado final da partida. O meio de campo, o Corinthians aí utilizou o Ranieri, o Carrilho e o Breno Bidon, uma decisão que na minha visão foi acertada em utilizar o Breno Bidon, pois o Charles é um jogador que é muito mais defensivo do que construtor, e o Bidon é um jogador que tem bons passos, jogador que cria boas jogadas no setor ofensivo, um jogador que foi bem na minha visão nessa partida, mesmo errando alguns passes aí importantes para a definição das jogadas, mas foi um jogador que atuou bem. E o Rodrigo Garro também foi um jogador que foi titular nessa partida. Não teve tantos destaques assim na partida, um jogador que foi mais discreto. E na frente o Yuri Alberto e o Memphis Depay, aí foram os dois atacantes titulares aí do Corinthians nessa partida, os dois autores dos gols do Timão dessa vitória por 2-1. O início da partida aí, o Corinthians começou a todo vapor logo nos primeiros minutos, onde o Corinthians colocou muita intensidade no jogo, conseguiu pressionar bastante a defesa do Cruzeiro. O Cruzeiro não estava conseguindo sair para jogar nem um pouco das jogadas aí do setor ofensivo do Cruzeiro. Eram poucas, já que o Corinthians conseguia roubar a bola rapidamente no ataque. O Corinthians se posicionava praticamente o time todo aí no setor ofensivo, com bastante posse de bola, bastante pressão aí quando perdia a posse. O time do Corinthians logo no início do jogo já conseguiu aí criar boas chances de gol, principalmente com o Memphis em finalizações aí de fora da área, onde o goleiro dele fez uma boa defesa. O Mateuzinho também teve uma boa oportunidade nesse mesmo lance, onde o goleiro deu rebote, o Mateuzinho quase conseguiu fazer o primeiro gol, mas o gol do Corinthians aí saiu com o próprio Memphis, uma jogada individual, onde o zagueiro do Cruzeiro ele rebateu a bola para a entrada da área, e o Memphis, com toda a sua classe, toda a sua técnica aí de jogador que é craque, porque esse jogador é um jogador que é craque, dá para se dizer assim. Ele recebeu ali na entrada da área, deu um corte e já bateu bastante forte ali, meio colocado, fazendo a primeira participação em gol aí do Corinthians nessa partida, o primeiro gol do Timão no jogo, o que deu uma tranquilidade, mas mesmo assim o Corinthians conseguiu pressionando o Cruzeiro e rapidamente aí chegou ao segundo gol, uma jogada do zagueiro André Ramalho, que foi construindo a jogada desde o campo defensivo, foi atravessando ali o campo, ganhando jardas, como diz aí na NFL, e deu assistência para o Yuri Alberto, que quando a fase é boa, até os chutes errados viram gol, foi esse caso aí do Yuri Alberto, onde ele finalizou aí rasteiro e com os desvios aí do zagueiro, a bola entrou no ângulo indefensável para o goleiro do Cruzeiro. Nesse momento, o Corinthians abria 2-0 e praticamente aí liquidava a partida. Era só continuar pressionando e fazer mais gols e acabar logo com a partida, mas não foi o caso, pois o Corinthians adora aí, tornar jogo fáceis difíceis, em uma bola aí que o jogador do Cruzeiro aí chutou despretensiosa, teve um desvio, o próprio André Ramalho e o Hugo aí não conseguiu fazer a defesa, eles nesse momento fazia aí o seu gol e diminuía a partida para 2-1, causando um pouco de tensão aí nos torcedores do Corinthians aí, que estava esperando uma vitória tranquila, mas o Corinthians aí é um time que não consegue vitórias tranquilas, sempre são vitórias suadas aí, emocionantes. E aí depois disso aí a partida tomou um rumo aí que não foi bom de assistir a partida, não foi bom aí para os telespectadores assistir, pois foi um jogo aí que não teve chances de gols. O primeiro tempo acabou assim e o segundo também
o Yuri Alberto teve que ser substituído e entrou o Thales Magno, que não deu continuidade nas jogadas no setor ofensivo, não vinha fazendo aí o que o Yuri Alberto fez no primeiro tempo. O jogo aí ficou bastante controlado pelo Corinthians, o que foi muito bom, pois não deu chances de gols aí para o Cruzeiro, não deixou o Cruzeiro crescer na partida, o que em tese seria o que iria acontecer no segundo tempo, pois eles conseguiram um gol no final do primeiro tempo. A tendência era eles pressionarem no segundo tempo, mas o Corinthians conseguiu manter o controle emocional e conseguiu uma vitória aí bastante importante que encurta para 3 pontos a diferença para o Cruzeiro, que está nesse momento aí na sétima colocação e conseguindo a sua vaga para a pré-Libertadores. O que sai aí de frustração nessa partida é que o Yuri Alberto saiu lesionado e ainda não se sabe qual a gravidade da lesão, e do Memphis aí que sofreu o terceiro cartão amarelo e está aí suspenso para o confronto do próximo domingo contra o Vasco. E você, Fiel, qual o que você achou aí dessa partida do Corinthians contra o Cruzeiro, dessa vitória tão importante por 2-1? Já deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, Fiel, valeu e até os próximos vídeos.